Espaço Interativo. Sejam todos bem-vindos. Aperte o play e embarque conosco em uma aventura intergaláctica neste podcast que vai te surpreender a cada episódio, onde as fronteiras do conhecimento são desafiadas e novas descobertas aguardam por você. Prepare-se para se surpreender. Apresentação: Miller Cristiano. Olá, sejam todos bem-vindos, Espaço Interativo. Estamos começando aqui mais um novo episódio e hoje estamos aqui com a participação da Tainá Lima, que a gente conversou aqui no episódio anterior, e hoje então resolvemos fazer mais um bate-papo aí legal, né? Contar mais um pouquinho da história dela e espero que vocês gostem. Sou o Miller Cristiano, sou daqui da cidade de Nova Serrana, interior de Minas Gerais, né? E quero agradecer vocês aí por que estar acompanhando aí, né, esse projeto aí, esse podcast, e fico muito feliz, né? Estava olhando ali a estatística, né, do Spotify, eu fiquei muito contente, né, que está tendo bastante reproduções, compartilhamento. Então eu quero agradecer, né, deixar aqui meus agradecimentos para vocês e convido aí a quem não conhece, né, tá se inscrevendo, né, no programa, tá assinando aí ativando as notificações para poder receber quando receber os novos episódios, ser notificado, né, e compartilhar com seus amigos e familiares. E, sem mais delongas, vamos aqui passar a palavra para a Tainá, para ela estar se apresentando aqui, e logo mais a gente começa aqui a fazer aqui o nosso bate-papo, beleza? Então, seja bem-vindo aí, Tainá. E obrigada, eu adoro falar. Agora vamos lá, né? Vamos afiar os ouvidos para me ouvir. Então, eu me chamo Tainá Lima, eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu quis fazer esse episódio assim, só, né? Eu fiz com a minha colega de profissão, agora só, porque eu tenho uma história muito interessante para compartilhar, né? E eu acho que todo mundo deveria ouvir isso. E também para apresentar o trabalho que eu faço hoje. Eu tenho 26 anos, eu vou fazer 27 agora, no dia 9 de dezembro. E aí, o que acontece? Eu sou deficiente visual, eu nasci com glaucoma, deficiente visual total. E desde muito cedinho, desde quando eu tinha 10 anos de idade, eu descobri o meu amor pela escrita. Uma coisa que eu faço até hoje, né? Escrever, editar audionovela. Eu edito a minha audionovela e Amor à Prova. E eu escrevi. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu gostava muito eu lembro até hoje, na escola, quando a professora falou que a gente ia estudar o corpo humano. Eu fiquei tão feliz que a gente ia estudar o corpo humano, eu era louca para saber o corpo humano, o que acontecia, como eram os processos e tudo mais. Aí a professora começou com aula sobre célula. Eu achei assim tão superficial, sabe? Eu queria saber mais, eu queria saber por que a gente sentia dores no corpo, o que tinha, por que a gente sentia as cólicas intestinais, como que funcionava o processo digestivo. Mas eu tinha muita curiosidade sobre aparelho reprodutor feminino. Queria saber por que a gente tinha cólica para menstruar, o que tem dentro das mamas para fazer ela ter volumes. Eu tinha cada curiosidade, que hoje eu olho assim, eu sinto vontade de rir até, das curiosidades que eu tinha quando eu estudava, assim.
Mas a gente passou pela fase do corpo humano e eu descobri que eu queria, que o meu maior sonho era estudar medicina. E daí começou uma frustração na minha vida, porque eu fui para o ensino médio, eu estudei em escola especializada, estudei no Instituto Benjamin Constant, e lá era uma casa, um colégio, onde eu nunca soube o que era ser excluída, até estudar em escola regular. Pela primeira vez foi no ensino médio, eu estudei em escola regular, experimentei desprezo, experimentei abandono, assim, até por parte de profissionais da educação, né? Eu experimentei essas coisas, não sabia o que era inclusão. Inclusão não existia, sabe? Fiz amizade, tive professor bom, mas eu costumo dizer que o meu ensino médio foram os 3 piores anos da minha vida. Porque foi a época que eu mais me agravei em estado de depressão. Eu comecei a sofrer a pressão, tipo, você vai terminar o ensino médio e vai fazer o quê? Né? E eu gostava muito, sabe, de ouvir no YouTube, de ver no YouTube esses vlogs que essas mulheres fazem de parto, de relato de parto, até vídeo de parto, já assisti um monte. Eu achava lindo, eu ficava pensando na possibilidade de eu trabalhar com isso, de eu trabalhar ajudando as grávidas. Até que eu encontrei uma profissão chamada doula. E eu comecei a me aprofundar. Poxa, mas o que é doula? Mas só que eu não tinha ninguém para conversar comigo sobre isso. O ensino médio estava terminando, a pressão estava vindo. Você vai fazer o quê? 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 E eu ali encantada, querendo que alguém me escutasse, não tinha ninguém para me escutar, sabe? E aí eu fui e saí do ensino médio e quis tirar um ano de férias, ficar em casa. E eu fui tão julgada por isso, né? As pessoas falando, porque seus amigos todos foram uma faculdade, você não quer fazer nada e não sei o que, não sei o que. E não é que eu não queria fazer nada, não tinha me encontrado ainda. E aí até que passou o ano de 2018, que foi o ano que eu tirei para ficar em casa, tal do ano sabático, que as pessoas chamam, né? E em 2019 começou a abrir vestibulares e começou a pressão. Você vai fazer, por que você não faz, por que você não faz? Até que eu resolvi fazer e passei para fazer pedagogia. Ganhei uma bolsa numa faculdade aqui, em Nova Iguaçu, para fazer pedagogia. Eu confesso que no início eu fiquei até feliz, sabe? Eu falei, caraca, eu vou poder evitar com que os alunos numa escola passe por coisa que eu passei, poder ajudar a adaptar material e tal, né? Mas só que assim que veio o fogo logo se apagou. Quando veio a burocracia do que eu tinha que fazer, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, as coisas que eu tinha que botar para os documentos que tinha que apresentar. Mas eu não tive coragem de desistir. Eu falei, não, se eu desistir eu vou ouvir, as pessoas vão falar, minha mãe vai falar, eu vou fazer e tal, mas de imediato eu já vi que eu tinha feito uma escolha errada na minha vida. Mas até algumas pessoas, quando eu contei que eu estava fazendo faculdade de pedagogia, uma pessoa falou para mim assim, nossa, Ana, como assim você está fazendo pedagogia? Se você me falar que você está fazendo letras, eu até concordaria, né? Porque você é um escritor e tal, você gosta de escrever, até compreenderia, mas o que pedagogia tem a ver com você? Aí eu dei uma risadinha e no fundo eu sabia que essa pessoa tinha razão, sabe? Nossa, pior que ela tem razão, mas agora não tem mais como voltar. E pior que quanto mais o curso avançava, mais eu ficava destruída, mais eu sabia que não era aquilo que eu queria, que bodega foi que eu tinha feito na minha vida. E eu não, sabe, e começou, eu fiquei até o 3º período. Eu fiz o primeiro, o segundo, e aí eu já escutei a professora falando que a gente não era obrigatório o estágio, mas que a gente já tinha que procurar algo não sei o que para fazer hora extra, e dentro de museu, não sei das quantas, e eu
eu nunca gostei de estar dentro de um museu. Eu nunca gostei dos passeios escolares que levavam a gente para dentro de museu. Eu não gostava de história. Eu não gostava, sabe? Nossa, aquilo foi me corroendo por dentro. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu comecei às vezes, teve um dia que eu fui para a faculdade e eu comi um biscoito. Quando eu fui embora, aquele biscoito foi remoendo no meu estômago. Eu cheguei em casa e botei ele todo para fora. E ninguém sabia o que era. Até teste de gravidez eu fiz, porque nessa época eu já estava me encontrando, né, com o Leandro, né, com quem eu estava casada hoje, com quem eu estou casada hoje. Aí minha mãe, até teste de gravidez eu fiz, mas não era crise de ansiedade, eu estava enjoada, o meu estômago, eu não estava digerindo aquela formação em pedagogia. Eu não queria aquilo para mim, mas eu também não sabia como sair do rolo que eu me meti, sabe? Aí, um dia eu tomei uma decisão, eu cheguei à conclusão de que eu não ia mais fazer faculdade alguma, mas eu não podia virar e falar. Eu estava com um relacionamento também andando aí, e que também não era aprovado. E o que eu tive que fazer, um dia que todo mundo saiu, eu tive que arrumar minhas coisas e ir embora para Minas Gerais e largar tudo aqui. Família, faculdade, eu queria saber de faculdade, eu queria me livrar. E esse período que eu fiquei fora do Rio de Janeiro, morando em Minas Gerais, eu pude crescer bastante, aprender bastante. Foi desafiador mexer com uma panela, pegar, eu não sabia. Eu saí de casa, sabia fazer só um arroz, não sabia fazer quase nada. Mas eu aprendi tudo na internet, eu metia a mão e fazia, não tinha medo. Eu falei, eu tenho que ou sobrevive ou vive, né? Então, fui fazendo, fui aprendendo e aprendi muita coisa. E nesse meio tempo também foi onde eu comecei a fazer um curso de doula. Finalmente eu podia fazer o que eu queria. Eu fui atrás do meu curso de doula. Eu fiz pela Unimaterna, tenho o maior orgulho de dizer, onde eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. As meninas lá super me entendiam, elas super me incentivavam, falando que eu podia ser doula, sim. E para quem não sabe, a doula ela é uma profissional que ajuda, né? Ajuda não, ela é uma profissional contratada por uma família grávida, né? Uma família grávida, ou seja, um casal, onde a mulher está esperando um bebê. E a gestante, a doula, dá esse suporte informacional, né? A gente tem a educação perinatal, que são de 2 a 3 aulas antes do parto, onde a gente explica o processo da gestação, o processo do parto, a hora que ela sabe de ir para o hospital, quando ela saber a bolsa, contar as contrações, enfim, a gente tem esse trabalho. Durante o parto, a assistência é física e emocional, a gente tem massagens que a gente pode fazer na gestante durante o trabalho de parto, e várias outras coisas para aliviar. A gente usa de métodos não farmacológicos de alívio de dor na gestante em trabalho de parto, e também dá para usar em cesárea. No caso de cesárea, é mais emocional o suporte da doula. E também um breve suporte no pós-parto, doula pós-parto. Né? E eu fiz esse curso. E eu estava tão empolgada para começar, sabe? Eu achava assim, poxa, agora eu estou vivendo a minha vida. Lá em Minas Gerais, fiz o curso à distância. Primeiro eu fiz de consultora em aleitamento materno, depois eu fiz o de doula. E eu doida para começar de doula. E eu queria terminar. E eu achava assim, nossa, assim que eu terminar de divulgar, vai chover grávida para eu atender. Era assim. Era o sonho da minha vida, estar na obstetrícia, porque como médica eu não podia ser, não podia ser uma obstetra. Né? Eu não sei se tem alguma maneira, mas até onde eu sei não tem como uma pessoa cega total ser uma obstetra. Acho muito difícil. Mas como doula dava, porque a doula não faz nenhum procedimento técnico de gestante, doula não faz exame de toque, doula não escuta o coração do bebê, doula não faz movimento para tentar virar o bebê, doula não faz nada disso. Então eu sabia que eu podia ser doula. Eu sabia, tinha essa certeza dentro de mim. Aí eu fiz o curso e eu achei que
putz, assim que eu divulgar, eu vou conseguir, eu vou. E, já formada doula, consultora de amamentação, voltei para o Rio de Janeiro, no final de 2021. Voltei para o Rio de Janeiro, onde é que eu estou até hoje. E comecei a divulgar o meu trabalho. Já tinha feito meus cursos, comecei a divulgar e comecei a ouvir não. Primeiro porque muitas pessoas não sabiam o que era doula. E teve uma que estava grávida, uma colega da minha mãe, e ela falou que não precisa. Eu cheguei a oferecer trabalho voluntário, as pessoas negaram. Pessoas próximas, conhecidas, e aquilo foi me deixando muito triste. Porque eu comecei a achar que era porque eu não enxergava. Que as pessoas não queriam, as pessoas não queriam meu trabalho nem de graça. Era o que eu pensava. Mas nem de graça as pessoas querem um trabalho feito por uma pessoa com deficiência visual. Mas eu aposto que se a doula fosse minha mãe, ela já estaria cheia de cliente. Coitada da minha mãe, mas era assim que eu pensava, mãe. E aí, um dia, uma pessoa chegou em mim e me indicou a sobrinha que estava grávida aqui no Rio. Uma moça, uma jovem, com 17 para 18 anos, descobriu a gestação já no estágio bem avançado, já com 7 meses. E aí eu fui atender essa pessoa. Ela aceitou, a família aceitou que eu doulasse. E eu fiquei muito feliz porque era o meu primeiro emprego. Eu ia trabalhar, eu ia fazer algo que eu amava. Então eu fui com garra, né? Comecei a atender, mandei material para ela. Fiz a educação perinatal dela, a primeira aula, né? Sobre como que seria. Eu fiz online porque choveu horrores no Rio de Janeiro. Acho que era até um dia 2 de abril de 2022, lembro. Mas a segunda aula de educação perinatal eu fiz na casa dela. Eu fui até a casa dela, eu dei a aula para ela, eu expliquei as coisas a ela. Foi muito gostoso, foi muito bom eu estar fazendo aquilo que eu realmente tinha vindo para ser, assim como eu pensava, né? E aí, a terceira educação perinatal eu não consegui fazer. Mas eu percebia que, apesar de eu estar atendendo essa pessoa, eu percebi um certo distanciamento. Eu cheguei até a falar assim, olha, ô moça, se você não quiser, porque ela não era cega, ela era vidente. E eu falei, olha, moça, se você não estiver se sentindo confortável, se você não quiser que eu te atenda, você pode cancelar, tá bom? Você pode cancelar, se você quiser eu não te atendo. Não, tá tudo bem, não sei o quê. Então, tá tudo bem. Porém, quando chegou no dia do parto, sabe o que aconteceu? Eu descobri, eu tava com o telefone todo configurado para quando ela ligasse, ela tava como favorito, então ela podia me ligar a hora que fosse, que eu ia atender. Mas naquele dia, naquele sábado, logo pelas 6:30 da manhã, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp e era dela. Eu acordei no pulo, falei, meu Deus, a menina tá em trabalho de parto, foi pro hospital. Quando eu abri meu celular e olhei, a mensagem era o seguinte, Tainá, ela nasceu. Eu disse, o quê? Oi? Eu fiquei assim. Rapaz, que susto, hein? Oi? O quê? Como? Nasceu? Sabe quando a ficha não cai? Você leva um choque, assim? Ela falou assim, desculpa, tentamos te ligar, mas deu chamada que não era possível completar a chamada e foi tudo muito rápido. E foi uma cesárea e tal. E eu demorei um pouco para responder ela, sabe? Porque eu fiquei meio que em estado de choque. Era um sonho, meu Deus, como assim? E aí eu respirei e falei assim, está tudo bem com você? Meus parabéns, que bom que nasceu, deu tudo certo. Mas e aí, como é que você tá? E ela falou que estava com umas coceiras, porque era coisa da anestesia da RAC. Mas nesse momento, eu cheguei até a pensar, bom, eu vou oferecer para eu ir até lá para ajudar com a amamentação, mas, por outro lado, uma voz dentro de mim disse, não vai. Não vai, porque se ela
não deu para você ser como doula, e você não vai ser como consultor. E ela já tá bem assistida no hospital, sabe? E na hora eu ri, sabe? Eu ri, achei Mas o que passou na tua cabeça? Você pensou que foi preconceito? O que passou na tua cabeça, assim, depois do choque, assim? Não, o que acontece? A princípio, foi um contratempo que deu. Foi o que ela disse. Foi o que a família disse. Tentaram ligar, mas não conseguiram falar comigo. Falaram que deu uma chamada incompleta. Até falaram assim que, às vezes, porque quem tentou me ligar foi outra pessoa que não tinha meu contato. Aí falaram que quando você adiciona um número, às vezes não botou um 9. Eu não sei, sabe? Eu nem sei mais o que pensar. Eu acredito ser um contratempo. Falaram que foi um contratempo. Mas eu não fui e nem vou atrás da verdade para saber o que foi. A única coisa que importava naquele momento, é que era um sonho perdido. Sim. Foi cair na ficha, e conforme a ficha foi caindo, aquele dia foi passando para mim devagar. Sabe, eu olho para esse dia, eu lembro como um dia passando em câmera lenta, porque eu senti um dia como se tivesse nascido um bebê e morrido uma doula. Sabe? Não me importava se ela não quis ou se de fato foi um contratempo. O fato é que eu não estava lá e foi como se fosse um sonho ido pelo ralo, sabe? Eu tinha comprado alguns óleos essenciais, porque eu aprendi no curso lá de doula. Eu aprendi alguns óleos essenciais que podia usar no trabalho de parto. Eu tinha comprado alguns para usar com ela. Porém, eu não usei com ela, eu usei comigo, porque eu comecei a enfrentar um luto emocional. Chorei nesse dia, chorei. Eu tomei banho, chorei horrores. Eu chorei, eu senti como se o chuveiro estivesse carregando minhas lágrimas, meu sonho junto. Meu sonho foi por água abaixo. Era um sonho que eu tinha. E foi um luto emocional. E o pior é que eu fiquei me sentindo mal porque eu não conseguia nem falar com ela. Eu não queria saber mais de como é que ela estava, de como é que estava o bebê. Eu não queria mais saber de nada dela. Mas não era por raiva. Eu não estava com raiva. Eu não julguei. Em nenhum momento eu não julguei. Mas é porque eu precisava me acolher. Eu estava de luto. Enquanto ela estava feliz, e que tinha que estar mesmo, porque deu tudo certo, a protagonista do parto era ela, não era eu, né? A protagonista era ela. Então, se foi uma escolha dela não me chamar, se foi preconceito, se foi contratempo, não importa, mas se foi uma escolha, ela tinha esse direito, né? Porque a protagonista era ela. Então eu não julguei, mas eu precisava me acolher. Era um luto, estava doendo, meu sonho tinha ido embora. Então eu não olhava o Facebook para não ver as fotos. Eu não queria ver, porque doía, porque me machucava e não era nada com ela, era comigo. Então eu tive que me acolher. Eu vi no status, ela postou indo embora para casa, e eu tinha que perguntar como é que ela estava. O trabalho ainda não tinha terminado. Eu tinha que saber como que ela estava lidando com a amamentação e essa fase do puerpério, mas eu não conseguia. Eu sentia que aquele trabalho não era mais meu, mas a minha consciência, ela me acusava. Ei, tu não vai fazer teu trabalho? Eu tenho que perguntar para a moça como é que ela está sentindo. Ela fez uma cesárea, ela está amamentando, você pensa? A consciência me acusando e eu querendo me acolher ao mesmo tempo. E só que passou 20 dias, eu só consegui perguntar uma coisa a ela dali a 20 dias, eu me acolhi. E o óleo essencial que eu comprei para usar com ela, eu usei comigo, o óleo de lavanda. E eu perguntei, ela falou que estava tudo bem, que ela estava conseguindo, que estavam se adaptando, e foi a última conversa que eu tive com ela. Falei, bom, tá tudo bem, então boa sorte, mas eu não tenho nada contra essa pessoa e contra essa família. Não tenho nada contra. Apesar de realmente ter sido um luto emocional muito forte. E aí, com os óleos essenciais, eu vi que eu superei muito mais rápido esse luto emocional do que eu faria sem eles. Então, eu comecei a estudar uma terapia. Eu tentava ainda, eu tentei postar alguma coisa sobre doula, sobre parto, mas eu não conseguia, parece que era como não me pertencesse mais. Mas é porque eu ainda estava vivendo esse luto emocional, eu tinha que canalizar de alguma maneira. Então,
eu comecei a fazer curso de aromaterapia. Comecei a estudar o que é que tinha me curado, o que é que estava me levantando do meu luto emocional, de um sonho não realizado. Eu queria saber. Então eu comecei a me formar, comecei a estudar aromaterapia, mergulhei de cabeça na aromaterapia. E comecei a vender os meus primeiros blends de aromaterapia. Isso já me deixou muito feliz. Só que a aromaterapia sozinha, para mim, ela não fazia muito sentido. Porque eu queria poder sentar, ouvir o que uma pessoa tinha a me dizer e poder ajudar. E não só dar alguma coisinha para ela cheirar, para ela passar no corpo e ficar com aroma gostoso. Eu queria poder conversar, entender seus processos, eu queria... Mas faculdade eu não queria mais. Eu não queria saber de fazer faculdade de psicologia, porque eu não queria saber de graduação, porque eu fiquei muito traumatizada com esse negócio de viver algo que eu não queria dentro de uma faculdade de pedagogia. Não tenho nada contra os pedagogos, mas foi uma coisa que realmente me fez fugir. Não quero, hoje em dia, não quero nem saber de faculdade. Não quero, aliás, eu não quero saber de aulas presenciais. Eu Eita. gosto muito de estudar no conforto da minha casa. Sabe, hoje em dia eu estou fazendo um curso de psicanálise e ele também está sendo online. E aí eu Ah, comecei a procurar pelas terapias holísticas, eu comecei a pesquisar mais essa área. Porque no Facebook, né, conforme eu pesquisava sobre aromaterapia, começou a aparecer as coisas das terapias alternativas. Mas só que, como eu sou evangélica, como eu falei lá no outro podcast, muita coisa contrastava com a minha religião, porque tem muita coisa que a gente confunde, a gente cria preconceito, a gente cria... Só que eu pensei, eu falei, bom, eu só vou saber se eu tentar. Eu preciso tentar para saber se eu vou gostar, se eu posso adaptar algumas coisas, né? O que eu vou querer estudar, o que eu não vou. Aí até que eu achei esse curso na IBRAF, já em dezembro de 2022, eu tinha, quer ver? Foi em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tinha 7 meses de luto emocional. Em 7 meses de que tudo tinha acontecido, eu já tinha feito 2 cursos de aromaterapia e achei lá o curso com 70 terapias do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas e peguei para fazer e estou até hoje. Hoje eu tenho mais de 20, quase 30 formações diferentes. Eu tenho aromaterapia, florais, constelação familiar, e agora estou estudando psicanálise e várias outras. E hoje eu já atendo, e hoje eu estou fazendo o que, na verdade, eu sempre quis fazer, que era ajudar as pessoas. Primeiramente, era com as grávidas, porque se a gente olhar para a profissão de doula, de consultora de amamentação e de terapeuta holística, você percebe que elas têm algo em comum, que é ajudar as pessoas. E aqui estou eu. Eu não foi dessa vez ainda como doula, mas eu ainda continuo no meu propósito, que é ajudar pessoas em geral, e não só mulheres. E é isso. A história é essa. bacana. E você comentou ali da faculdade ali. E como foi para você enfrentar ali aquela dificuldade de poder estar se desligando ali, né, do curso que você não queria fazer, que era pedagogia? Foi ótimo, porque eu tinha me mudado, eu fui para Minas, aí a coordenadora, ela chegou até a me mandar mensagem. Eu falei, não, mas eu não vou voltar, eu estava decidida, eu não queria fazer pedagogia, eu sabia que eu não queria pedagogia para minha vida, né? E eu só consegui um meio de largar da faculdade saindo de casa, até porque o meu relacionamento também não era aceito, tinha uma coisa toda. Então, eu tinha que sair da faculdade e lutar pelo meu relacionamento. Então, eu não via outra alternativa a não ser ir embora de casa. Tudo bem que hoje eu voltei, mas eu tô aqui, tranquila, não me arrependo de nada. Até porque eu não acho que eu fiz nada de errado. Eu fiz algo pro meu próprio crescimento. Era o que eu tinha para fazer. Ah, tá, isso que eu ia comentar, é que uma parte assim que eu achei interessante, que você acabou tendo uma desenvoltura bem grande, né, na questão profissional, né, porque essa volta que você deu do Rio de Janeiro até o Minas Gerais e voltou para o Rio de Janeiro, você acabou adquirindo tanto, evoluindo, né, profissionalmente, né, porque
diante, né, do sonho que você tem, você acabou adquirindo uma experiência, né, e hoje você, né, tá aí trabalhando, fazendo um curso um após o outro, poder aprimorar mais e adquirir mais, né, conhecimentos, né, acerca do que você almeja. Isso é bem interessante, né? E hoje eu ainda sou doula. Não deixei de ser doula por causa de um momento que eu perdi. Tanto é que se hoje aparecesse uma gestante aqui, eu atenderia. Só que hoje eu seria uma doula diferente. Eu tenho uma doula cheia de recurso para lidar com a ansiedade da gestante, saber o que tem por trás de algum medo que ela possa ter. E hoje eu tenho uma doula com muito mais recurso do que eu tinha antes. Antigamente, porque o que eu pude aprender com isso? O meu luto emocional, tudo que eu passei, não foi culpa daquela família. Não foi culpa da moça. Tudo bem, se ela não queria o meu... Eu não sei se de fato foi isso. Falaram, foi um contratempo. Mas eu não sei, eu sinto que pode ter tido outra coisa, mas se foi outra coisa, eu só acho que ela deveria... Eu sempre dei espaço para ela abrir e falar, olha, Tainá, eu não quero, sabe? Mas ela não teve... Talvez ela não tivesse tido coragem, eu não sei, também não estou aqui para afirmar nada. Mas se era isso, ela podia ter me falado, né, que ela não queria, né? Mas, apesar dos pesares, a culpa não é da família. A responsabilidade por tudo que eu passei é minha. Minha, por quê? Porque fui eu que botei essa expectativa em cima desse momento. Eu coloquei, eu quis, eu queria ser doula de qualquer jeito, eu queria estar lá, né? Até me oferecendo trabalho voluntário, desmerecendo o meu trabalho, né? Tudo bem, os trabalhos voluntários, eles são ótimos, mas da forma que eu queria fazer, eu estava, assim, bem dizer, assim, com um termo bem pesado, assim, até mendigando que alguém me deixasse realizar o sonho. É quase como se fosse isso que eu estivesse fazendo. E eu não mereço, não preciso, não estudei para ter que me rastejar. Então, talvez eu precise, hoje eu entendo assim, que hoje eu estou aqui como terapeuta e me tornando boa em uma coisa, as outras vão vir com o tempo. Talvez nem que seja quando eu estiver bem velhinha e eu puder assistir um parto de alguém, eu quero poder assistir ainda. Eita. Costumo falar, né? Sim. Eu tenho muita vontade. Tá. Você comentou assim, que seria uma doula diferente, caso aparecer alguma paciente, né, e tal. Além dos recursos, né, que você falou que tem mais recursos, né, e tal. E como seria para você hoje, né, se aparecesse a pessoa solicitando o seu serviço, como seria o seu emocional hoje para poder estar tratando, porque da outra vez, como você comentou, surgiu esses problemas e você acabou levando choque e sofrendo luto por causa esse fato, né? E hoje, como é que seria para você assim, encarar isso? Não, hoje seria diferente. Hoje, o que eu faria? Eu pegaria o número da gestante, né? A gestante, eu passaria o meu número para a gestante, para a mãe dela, para o marido dela, para a irmã dela, para quem fosse, para que não houvesse imprevisto, para que conseguissem me ligar. Porque também, só quem tinha o meu número era ela e a mãe dela. Não tinha mais gente que tinha meu número, sabe? E isso também pode ter sido um limitador. Aliás, era a primeira vez que eu estava fazendo e eu estava totalmente despreparada. Principalmente emocionalmente, eu tinha que tratar o meu emocional, né? Mas na época eu me achava perfeita, linda, bela, bonita. Vou lá, vou ser doula, estou muito preparada, mas na verdade eu estava ansiosa, eu queria ser. Não queria saber de nada, eu queria ser. E foi aí que a vida me deu uma freada, né? Para eu ver que não era dessa forma. É por isso que eu falo, eu não julgo ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém, né? Até porque não tenho porquê. A protagonista do parto era ela. E, né, foi ela. Sempre tem que ser a gestante a protagonista e não a profissional doula. E hoje, se eu passasse por
bom, seria um tanto frustrante, mas talvez se eu passasse por algo parecido, seria um tanto frustrante, mas aí seria uma coisa mais, assim, mais estruturadinha, porque tem todo um contrato que eu não fiz com ela, que se você não chamar a doula, não recebe, tipo... Porque, assim, no contrato é assim, se a gestante... se eu não puder atender a gestante e eu não mandar uma outra doula no lugar, eu preciso devolver essa parte do parto para ela, de financeiro. Agora, se ela não me chamar, se eu não for comunicada, e nem a doula, que a gente chama de doula backup, né, que é uma outra doula caso eu não possa atender ela, e ela não comunicar, aí ela vai perder o dinheiro do parto, que aí não tem como recorrer e pedir de volta, porque foi ela que não chamou. Né? Então, hoje seria uma coisa mais estruturada. Eu atendi essa que aconteceu isso aí, foi voluntária, sabe? Eu quis tanto que quando eu fui, deu nisso, né? Então, eu aprendi, né, que que é um passo de cada vez, sabe? A gente cresce, é um passo de cada vez. É verdade. E assim, você tem, assim, igual você falou que para atender, né, a gestante, você tem que ter ali uma outra doula, né, que no caso você não podendo ir, aí tem a outra. Na outra vez você teve esse, mesmo sendo voluntário, você teve essa... Não, eu não tinha uma doula backup. Ah, tá. Mas eu tinha como recorrer, porque eu participava de um grupo de doulas. Eu até saí dele, não aguentei ficar. Eu não me sentia mais parte desse universo da doulagem, eu saí. Foi muito forte o meu luto emocional. Eu acho que eu levei quase 6, 8, 10, quase um ano para falar disso sem lacrimejar o olho. Até, nossa Deus. Foi um luto. Porque o luto, ele não está só relacionado à perda de pessoas mortas. Ela está relacionada a momentos, relacionamentos, tudo aquilo que você perde é um luto. E eu tive esse luto emocional por conta de um sonho perdido. Nossa, é muito difícil, né? E quando a gente tem um sonho e acredita no sonho e quer que aquele sonho realize, eu acho é muito complicado, né? Que é uma fase muito que não tem remédio para isso, né? Para poder estar ajudando a curar esse luto emocional, né? Você sabe que eu sempre tive uma facilidade imensa de entender os meus processos, de parar e refletir o que pode ter acontecido, aonde eu poderia ter errado, né? E eu fui chegando a essa conclusão que foi eu que botei essa expectativa, né? Eu que quis, sabe? Então, eu não podia, né? Eu não podia julgar, como de fato eu não julguei, em nenhum momento eu não julguei. As pessoas ficaram chateadíssimas, tipo, nossa, como assim? Oh, que sacanagem. Mas eu não. Quer dizer, eu fiquei por causa que era um sonho meu, foi por água abaixo, né? Isso não dá para negar, né? Mas não culpar uma pessoa, ela foi a culpada de ter me destruído meu sonho. Não. Aconteceu porque tinha que acontecer, não era o momento ainda. Eu penso assim. Ah, tá. Pois é. E é, hoje, né, para você que tá, né, igual você falou da aromaterapia, você chegou assim a não usar, né, o que você falou que ia usar na gestante e não deu para estar usando pelo fato do problema que ocorreu, mas você pegou e usou e você achou que resolveu para você e mergulhou nesse universo, né, da aromaterapia. E hoje você consegue assim né, assim, para poder estar vendendo assim um produto, você consegue assim de boa assim estar vendendo no mercado aí ó, que você está fazendo, né, na aromaterapia. Como é que hoje está para você?
Na verdade, hoje eu não trabalho só com aromaterapia. A aromaterapia está englobada com outras coisas agora. Ah, tá, com a terapia holística. Sim, porque a aromaterapia é uma terapia integrativa, holística, porque é um tratamento natural. Por exemplo, vamos supor, eu estou atendendo uma pessoa que ela fechou aí um pacote comigo e eu já fiz com ela. Às vezes eu mando o blend para ela, mas eu indiquei óleos essenciais que ela pode usar. Eu trabalho, ao mesmo tempo eu trabalho os processos mentais que ela tem. Eu indiquei também o uso das cores, da cromoterapia para ela. Então, tudo hoje é integrado, sabe? Eu não trabalho mais assim. Ah, aromaterapia. Claro que se alguém pedir, fala, Tainá, eu quero uma consulta só de aromaterapia, que eu quero saber qual óleo essencial eu posso usar para isso, isso e aquilo. Eu faço, mas eu não trabalho mais assim, com consultas avulsas. Eu trabalho com projetos terapêuticos. Ah, tá. E como na terapia holística também, eu acho que está incluso, né, a terapia por meio da música, você também já teve algum atendimento assim? E, ou você não chegou a ter? Não, porque eu não aprendi muito assim como usar a música, mas às vezes, Sabe o que acontece? Eu tenho uma paciente que ela adora amor à prova. As duas. Porque as pessoas que eu atendo são deficientes visuais. As pessoas que enxergam. Eu nunca atendi ninguém que enxerga. E eu já vou entrar numa coisa aqui que eu vou comentar, mas é assim. As duas, elas gostam muito de amor à prova. Então, tem umas coisas que eu tiro de amor à prova para fazê-las refletirem. Então, e é muito interessante porque dá certo. Ah, tá, bacana. Mas eu mando música para elas ouvirem, às vezes uma música que elas estão precisando, alguma que pode conversar com algum momento que ela está vivendo, eu mando música. E sabe o que eu acho mais triste? É que aqui onde eu moro, as pessoas, elas me veem como, ai, a coitada, e a mãe, uma guerreira, porque carregou essa menina para a escola por anos, acordava de madrugada levando essa menina para a escola. Não que minha mãe não seja uma guerreira, não que eu não seja grata por ela ter me proporcionado educação, pelo menos. E não que eu não seja, sabe? Mas é assim que as pessoas me veem, Tainá, coitada, sabe? E eu vejo aqui, perto de casa, muitas situações. Tem uma moça aqui, que ela tem problemas de crise de ansiedade, ela está passando por um momento tão difícil na vida dela, e eu sei que eu poderia ajudar. Mas é o que minha mãe fala, minha mãe infelizmente, as pessoas têm muito preconceito, porque toda vez as pessoas perguntam para minha mãe sobre aromaterapia, porque tem algumas coisas que eu faço que realmente eu vendo. Eu tenho um aqui que é para rinite, eu tenho umas coisas assim, que eu vendo sem precisar fazer consulta, sem nada. Mas, o que acontece? As pessoas perguntam para minha mãe sobre os meus produtos, sobre as minhas consultas de aromaterapia, mas não perguntam para mim. Ah, tá, por medo, preconceito. Preconceito mesmo. Isso aí é Ah, preconceito mesmo. As pessoas, elas acham que eu não sei. Eu acho que as pessoas devem achar que é minha mãe que faz o curso comigo, é ela que aprende e bota só meu nome ali para ficar bonitinho. Eu acho que é isso que eles acham. nossa, Eu acho que, eu acho que eles pensam assim. meu Deus, até onde, né, a mente humana, né, tem a crueldade pode chegar, né? Tá doido. E o que eu acho mais triste não é nem pelo fato das pessoas terem preconceito comigo, assim, tipo, poxa, cara, ninguém quer fazer nada comigo só porque eu sou cega. Não, não é nesse sentido. Eu fico triste em saber que eu posso ajudar as pessoas, mas as pessoas, por preconceito e ignorância, não vêm buscar ajuda simplesmente porque olha e fala, ah, mas ela não enxerga. Eu fico triste É, com a ignorância das pessoas, porque elas não procuram ajuda por causa do preconceito e ignorância delas. exatamente. E quando vê a gente fazendo, aí causa espanto, a pessoa fica assim, nossa, mas ele não enxerga e faz. Ela não... Nossa, ela faz isso. É como se fosse coisa do outro mundo. Como é que pode, né? Seres humanos chegar a tal ponto de. Pois é. É o que mais acontece. Então, eu atendo online e as duas moças que eu atendo, elas são deficientes visuais. Nunca atendi
pessoas que enxergam, porque elas têm muito preconceito. Não atendi não porque eu não quis, mas porque ninguém nunca me procurou. Ah, tá. E vendo você assim, falando e até ajudando, né, pessoas, você, não sei se você gosta dessa área, mas já passou assim na sua mente de fazer psicologia ou algo do tipo? Então, a psicologia tem esse problema, porque o psicólogo tem que fazer uma graduação, eu não estou muito afim de enfrentar a faculdade. Ah, tá. Não, isso é verdade. Mas eu estou fazendo psicanálise. Ah, sim, sim. A psicanálise, ela é bem abrangente nessa parte aí. Sim, a psicanálise, ela é um curso livre, você não precisa ter nenhuma graduação para fazer, qualquer pessoa pode fazer um curso de psicanálise, e ele trabalha o inconsciente. Ah, tá. Então, se, por exemplo, eu quisesse fazer, para conhecimento mesmo, a gente pode fazer então, no caso, né? Pode. Ó, Ah, bacana, eu bacana. faço tudo meu, eu faço lá no Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, na IBRAF, sabe? Que depois que eu conheci a IBRAF, eu conheci o mundo, sabe? E assim, eu falo, sabe? Porque quando eu tenho que falar, eu falo. Eu não gosto dessa coisa de encher linguiça. Porque assim, eu estudava num colégio aqui, meu colégio que eu fiz o ensino médio, ele é um colégio de nome. Aí todo mundo fica, ai, porque o colégio, porque não sei o que, não sei o que. E eu não falava um A do colégio, porque para mim, não tendo inclusão e eu sendo tratada do jeito que eu fui tratada, para mim ele era um nada. Ele poderia ter o nome que for, mas não é um nada. A IBRAF tem lá seus problemas? Tem. Eu tenho assistência? Não. Não tenho essa assistência que eu gostaria de ter. Porque agora eles colocaram tudo automatizado, é tudo com inteligência artificial. Mas é um jeito que eles encontraram. Por quê? Porque eles oferecem curso muito barato, muito abaixo do mercado. E para eles conseguirem fazer isso, eles têm que diminuir custos. E como é que eles fizeram isso? Tirando os seres humanos e deixando os atendimentos com robô, com inteligência artificial. Mas dá para resolver tudo lá. É por isso que eu falo que o deficiente visual ele tem que saber, ele tem que ter um domínio da informática. E isso eu tenho. Por quê? Porque quando você cai num site assim, que é um pouco complicadinho, você dá um jeito, você põe o Chrome para descrever as imagens, você consegue navegar. Mas dá para navegar de boa na plataforma lá da IBRAF. E assim, é um mundo, sabe? Porque para quem gosta dessa área, das terapias, da mente, essas coisas, é um mundo lá. Porque é um conhecimento que não tem fim. Não é um curso que você faz. O de psicanálise, sim. O de psicanálise, uma hora você vai acabar com ele. Mas a plataforma lá, toda vez eles estão colocando conteúdo novo. É uma formação assim, bem continuada. É muito bom. Ah, bacana. E os cursos que tem lá, ele é grátis, eu tenho É grátis. É tudo pago lá. Mas assim, você paga uma vez só. Tudo que eu tá. lembrar que você paga uma vez só. O curso de psicanálise, eu peguei ele em lançamento, eu paguei na pré-venda dele, eu paguei R$ 97. Olha só, bacana. Mas é um Bacana. único pagamento. Se você quiser a formação completa lá com mais de 70 terapias, é um pagamento só de R$ 127. Olha só, interessante. Não é uma mensalidade, eu não teria condições de pagar uma mensalidade. E outro, o meu ainda está vitalício, então é para a vida toda. Então, para mim, eu não preciso de curso mais em lugar nenhum. Eu estou muito satisfeita com a plataforma da IBRAF. Então, assim, Tá. como eu estava falando, eu não gosto de encher linguiça. Para eu falar de alguma coisa, para eu falar bem, é porque realmente aquilo tem que estar me trazendo benefício. Então, eu tenho muito que reclamar, né, da IBRAF. Agora, do meu colégio, quando eu fiz o ensino médio, meu Deus do céu, eu não tinha motivo algum para falar alguma coisa de lá boa. Nossa, então foi uma experiência bem ruim mesmo, então. Sim, porque os professores... Você tem ideia, eu tinha um professor de história que ele colocava um filme legendado em sala de aula e ao invés dele sentar do meu lado para ler a legenda, ele ia lá para fora fumar. Nossa! Ele achava que era obrigação dos alunos sentar do meu lado e ler a legenda para mim, ou de eu ficar me humilhando e pedindo, fulaninho, lê aqui para mim a legenda, porque eu não sei inglês.
Não, a obrigação era dele, ele que é o professor, ele que é a autoridade na sala de aula. Ele que tinha que parar do meu lado e ler a legenda, mas não, o cara ia lá pra fora pra fumar. Caramba, nossa. Quantas vezes deu andar de bengala lá, todo mundo saía da sala, me largava pra trás e aquele colégio era muito grande. E uma vez aconteceu de eu estar indo pro estacionamento a ponto de ser atropelada por uma moto, alguma coisa do tipo. E sabe quem me ajudava? Não era o Ah, pessoal, não era professor. Minha mãe disse que já viu o professor passar por mim e não me ajudar. Quem me ajudava geralmente era um guarda ou uma faxineira. caramba, gente. E não desmerecendo essas profissões, né? Mas assim, você olhar, poxa, um professor ver uma aluna assim perdida, batendo a cabeça e não ajudar, você vê as pessoas assim mais assim com essas profissões assim, faxineiro, ajuda do que uma pessoa graduada e que deveria ter, né, mais consciência, sei lá, se a gente pode dizer assim. Exatamente. Engraçado que eu pelo menos ofereci ajuda, né? Tipo assim, avô, Não, né? aluno passava por cima de mim, professor passava por cima de mim e ninguém me ajudava. Aí lá no colégio, a minha mãe e não podia entrar mãe lá, mas a minha mãe entrava. Porque minha mãe, ela virou pro guarda e falou assim, olha só, eu sei que aí dentro não tem ninguém para guiar ela, né? Então eu vou entrar. E desde então que o guarda viu eu indo lá, ele via que as pessoas realmente me largavam, ele deixava minha mãe entrar. Ah, Eu não tinha tá. opção. E uma vez eu tava indo pro estacionamento, quase a ponto de ir pra rua, e lá passava carro, sabe? E, e a guia, né, a calçada que a gente usa assim para se guiar, ela era muito desnivelada. Às vezes tu achava que tava indo reto e tava entrando em outro lugar, sabe? Era muito ruim. Nossa, eu já passei por isso, essas calçadas ruins assim. É, sabe que a calçada que é tão baixa que ela chega a ser bem É, assim, rente ao asfalto, e a sim, gente achar que tá na calçada e tá bem na rua. pois é, cara, é horrível, sabe? Então não tinha cuidado, não tinha nada, né? Professor, eu tive um professor de história que ele me traumatizou, assim, sabe? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu levantava a mão, eu perguntava. Hoje em dia, se me botar numa sala de aula com um monte de gente, eu fico com vergonha de fazer isso. Mas eu acredito que foi por causa desse professor de história. Porque, assim, eu sempre tive muita dificuldade em história. Mas eu tinha um amigo que também era cego, que era da mesma sala que eu, que ele não tinha dificuldade, ele gostava em história. Inclusive, acho que o cara até já se formou em história já. Ele estava fazendo faculdade de história. Aí, o que acontece? Eu levantei, ele começou a escrever um monte de coisa no quadro e a falar, 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 falar. E a gente usava computador na sala de aula, a gente podia usar. Eu virei para ele, levantei a mão e falei assim, professor, o senhor não podia, por favor, mandar esse negócio no meu e-mail para eu poder ler esse negócio que está escrevendo no quadro? Ele virou para mim e falou assim, olha lá, hein, Tainá. Você não pode mais querer as coisas mastigadas, não, moça. Você tá no ensino médio. Olha aí o seu amigo aí do lado. Ele sempre anota as coisas que eu falo, a turma anota. Por que você não pode anotar também? Nessa hora eu fiquei assim, tão Caramba, quieta. Porque assim, o meu colega, ele conseguia anotar porque ele não tinha dificuldade em história. Eu tinha que ou prestar atenção nele, ou no computador falando e eu escrevendo. caramba, sacanagem, nossa Deus. Sabe? Eu fiquei muito mal com isso, eu fiquei muito triste até. Então, a minha experiência foi péssima, não tinha nada para falar de bom. Não tinha nada agregador. Eu tinha um professor que me liberava assim, tipo, sua aula é na sala de recurso, né? Então você pode ir embora. Nossa, Na minha carteirinha, eu faltei no último ano, eu comecei a faltar. Eu faltava mesmo, eu matava muita aula de propósito. Eu fiquei até com medo de ficar reprovada. Você acredita que na minha carteirinha eu estava com 90% de presença de tanto que eu fazia falta naquele colégio? nossa, Faziam questão de me dar presença até no dia que eu faltava. caraca, velho, ah não. Rapaz, Ai, pra você ver. não, as pessoas elas não têm um bom senso, igual, por exemplo, eu fazia o EJA em 2014, porque como eu tinha parado de estudar, que eu perdi a visão com 15 anos de idade, então em 2014 eu fui fazer o EJA, porque
para me terminar a minha formação e tal. E, e tinha essa questão, mas você falou aí que a professora escrevia no quadro, mas tinha um monitor para poder estar escrevendo para mim no caderno. Só que o monitor escrevia, mas não lia para mim. E no E dia de fazer a prova, eu não tinha como fazer a prova, porque eu não sabia o que estava escrito ali, que o monitor não lia para mim. E eu cheguei a reclamar, mas não resolveu. Eu fiquei mais ou menos 30 dias na escola e saí. Eu falei assim, vou sair porque não tá dando resultado, eu vou ficar na escola pra quê? Perdendo tempo. Aí eu comecei a fazer o quê? Que boa parte do deficiente visual faz. Quando não tá agradando a aula, vai dormir. eu, Abaixa a cabeça na mesa e vai dormir. eu fiz muito isso no terceiro ano. No terceiro ano eu já estava cansada, mentalmente cansada. Eu dormia. E eu nunca fui de dormir em sala de aula. No terceiro ano eu me pegava dormindo. Tava muito cansada mentalmente já. Nossa, E agora, ali onde eu faço um curso de psicanálise e ainda de terapias holísticas, que sempre tem coisa nova para aprender, eu não tenho o que reclamar, cara. Para mim é um mundo ali na Ibraf, né? Porque também é um ensino à distância. Eu aprendo a hora que eu quero. Eu tenho, hoje em dia, os leitores de tela, né? O NVDA está aí avançando, né? Tem muito recurso. A acessibilidade está vindo aí nos navegadores, o Chrome já descreve, né? Então, a gente vai servir, por isso que eu falo que a informática na vida do deficiente visual é muito importante. É muito importante, porque com o passar da pandemia, que tudo foi para o online, é muito importante que as pessoas com deficiência visual saibam alguma coisa de informática, né? Eu conheço pessoas que não sabem, pessoas assim mais antigas, assim, elas não sabem mexer nem no celular direito, não querem aprender. Eu penso o seguinte, que a gente está vivendo num mundo que ele está correndo. E se você não mudar junto com o mundo, você vai ficar para trás, vai padecer. Então, não dá para ser assim. A gente tem que aprender a andar no ritmo do mundo. E um deficiente, principalmente deficiente visual sem informática, não dá. O deficiente visual tem que saber pelo menos o básico, tem que ter pelo menos o básico ali para poder fazer acontecer. é verdade. A gente tem que pelo menos ter um mínimo de domínio no Windows ou então no smartphone, para poder estar fazendo qualquer coisa que a pessoa desejar. Igual, por exemplo, eu quero fazer um curso e se a gente não souber, a gente não vai ter que ficar dependendo, né, de outras pessoas. E dependendo de outras pessoas acaba atrasando a vida da gente, que tem pessoas que não têm aquela responsabilidade de estar ali te ajudando ali na hora que você precisa. Por exemplo, lá na Ibraf não tem. Na Unimater, né, conversava, teve uma professora de consultoria de amamentação que ela fez uma videoaula para me ensinar as posições de amamentação, né? Agora, ali na Ibraf não tem, eles automatizaram tudo, mas aí eu faço, né? Eu tenho que mostrar o vídeo para alguém, mas só que antes deles automatizarem tudo, eu já tinha conseguido conversar com algumas pessoas lá. E eles sabem que tem deficiente visual lá. E eu percebi que de uns tempos para cá, os professores, eu escrevia nos stories deles, eu sempre falava, deficiente visual, olha seu deficiente visual. Aula de yoga, poxa, lembra do deficiente visual, de descrever o que você está fazendo e tal. Tudo que eles postavam, eu colocava. Eu percebi que de uns tempos para cá, mesmo que eu não tenha contato mais, que a gente não consiga mais conversar direto com pessoas lá dentro, mas eu percebo que a aula deles agora estão mais descritivas. Eles começam a mostrar uma imagem, eles começam a descrever. Aqui a gente vê uma mulher, ela está fazendo uma posição assim, em mudra, sabe? Eu tô achando isso muito interessante, sabe? Eu acho que eles aderiram, sim, um pouco. Ah, bacana, bom saber, bacana. Interessante que estão inovando sempre ali, né? E é bacana. Igual um que deveria, é claro que não é não é a mesma linha de raciocínio, mas no contexto da acessibilidade, a Shopee, né? Que é uma plataforma tão utilizada e não tem essa acessibilidade quanto É a gente mesmo, precisa. é verdade.
E também ali a Embraf, ali, ela é uma empresa nova, eu acho que ela tem 2 anos, então ela tem muita coisa para evoluir. Ah, tá recente ainda no mercado. É muito grande, é a maior escola de terapias holísticas que tem, mas é nova ainda. Ah, bacana. Então, é isso. E aí eu queria deixar aqui, né, para os ouvintes aqui, que a gente fez um episódio anterior, a gente fez isso aqui para poder aprofundar mais, assim, no sonho que a Tainá sempre teve, né, de alcançar o objetivo, né, que é a medicina. Então a gente fez esse episódio para poder se aprofundar mais e para ter mais informações, e tá bem interessante, né? E espero que vocês gostem. É, E o professor, inclusive, lá ele falou pra gente assim, que nós, bem ou mal, a gente somos médicos. Não médicos, assim, da forma tradicional, mas somos médicos porque nós estudamos mais de 30, 40 tipos de terapias, de tratar a pessoa, tratar o que há por trás, médicos da mente, médicos da alma. E eu fiquei com aquilo para mim, falei, nossa, então, e esse é um sinal mais claro ainda de que eu atingi meu objetivo. Não seria com a medicina em si, tradicional, mas com a medicina alternativa, essa medicina holística, essa medicina aonde nasceu todas as medicinas. sim. E de uma certa forma você acaba exercendo a função, não, igual você falou, técnica, mas pelo menos a função de ajudar pessoas, a orientar e Sim, e não tá. deixa de ser profissional da área da saúde, porque existem algumas terapias que chama as PICs, que são práticas integrativas do SUS. É isso, né? Espero que esteja falando, mas é isso mesmo. Práticas integrativas do SUS. Se chama de PICs, que são algumas terapias, inclusive a aromaterapia está dentro do SUS, mas ainda não é muito. E lá na Ibraf tem acho que tem todos os cursos que estão no SUS tem. Então, pode acontecer de um terapeuta ir trabalhar em algum hospital, em alguma coisa aí dentro do SUS. Mas isso ainda tá muito complicado ainda. Está compensando ainda trabalhar, ou abrir um consultório, ou trabalhar, sei lá, numa clínica própria para isso. Mas já chegou no SUS. Tem algumas cidades que isso é mais desenvolvido e outras não. Ah, tá, bacana. Então, de certa forma, estou eu aqui como profissional da saúde. Sem contar que eu ainda sou doula, sou consultora de amamentação, embora nunca tenha atuado como consultora de amamentação. Ah, tá. E igual você falou, que, né, do SUS, na sociedade ainda, eu acho que não tem ainda, né, mas se chegasse você, haveria essa possibilidade de você estar integrando, né, no meio deles, ou você prefere mais, assim, a distância, ou mais na sua casa mesmo? No momento, eu estou preferindo fazer de casa. Ah, Eu tá. faço meus horários, né? Eu não sei, ainda está muito bagunçado essa questão do SUS, mas quem sabe, né? Quem sabe um dia. Ah, tá bacana. Hum. E é isso, pessoal. A gente trouxe aí mais informações aí para vocês. E tá chegando aqui no finalzinho de mais um episódio. Né? É chato, né, quando chega esse finalzinho, mas, mas vai haver outras oportunidades. Quem sabe a gente traz a Tainá mais uma vez, né? Para conversar com a gente, né? É, Vamos falar de parto, vamos falar de amamentação, vamos falar de aromaterapia, quem sabe? exatamente, exatamente. E vai ser muito bacana, né? Então, é, essa informação que eu queria trazer para vocês, que o espaço interativo é isso, né? É informativo, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí
desse novo episódio. E eu quero aqui, né, deixar meus agradecimentos, né, para Tainá. E você quer deixar suas considerações finais, quer dizer alguma coisa para os ouvintes? Pode ficar à vontade. A única coisa que eu queria dizer é que sirva, né, como lição, que às vezes a gente se sente tão perdido e a gente precisa encontrar um propósito. O meu é ajudar as pessoas. Mas eu quis ir pelo lado da medicina e assim, muito assim. Hoje não deu muito certo ainda, mas não deu ainda, né? Porque eu não tenho esperança que um dia eu possa fazer nadolagem, mas é porque eu ainda não estava preparada. Porque eu tinha duas escolhas naquele momento do luto. Ou eu podia culpar Deus, o mundo e a família que não me chamou para assistir o parto, e hoje eu estaria uma pessoa muito deprimida, ou eu podia pegar aquilo e me reerguer. E foi o que eu fiz. Eu me segurei nos óleos essenciais, na mão de Deus, nos óleos essenciais, e fui embora. E hoje eu tô aqui, né? Hoje eu tô uma pessoa bem mais madura, uma pessoa que sei lidar mais com os conflitos, as coisas que acontecem comigo. E é isso. Ah, perfeito. E, né, Tainá, eu quero agradecer você, né, pela sua presença, por ter cedido um tempo, né, para a gente estar tendo esse bate-papo. E deixo aberto aqui o espaço, né, para você, né, para o Leandro também, né, querer participar também de algum episódio, né, deixo aqui aberto o espaço. E aí, se você quiser também, né, divulgar o seu trabalho, convidar as pessoas também, né, a conhecer, a conversar com você também, né, no particular e conhecer mais também, você pode deixar seu contato se quiser, né, pode ficar à vontade. A pessoa pode falar comigo no WhatsApp. DDD 21 98690 0205. 21 98690 0205 é meu WhatsApp. Eu tenho o Instagram, @terapias com a Thay. Tudo junto, terapias com a Thay. THAI. Thay. Porque meu nome é Tainá é com TH. Mas eu não fico muito pelo Instagram, eu fico mais no WhatsApp mesmo. Eu tenho um blog, terapiascomatai.blogspot.com, onde eu escrevo algumas coisas lá. E eu atendo. Hoje eu falo que eu sou especialista em pessoas com deficiência visual, terapeuta especialista em pessoas com deficiência visual, porque eu vejo que essas pessoas precisam muito de ajuda, não que as outras não precisam, mas o deficiente visual precisa muito, porque as famílias super protegem, e isso é muito difícil, é um problema terrível que acometem as pessoas. E eu posso ajudar a pessoa a melhorar o sono, a controlar a ansiedade. Eu tenho uma abordagem muito voltada para meditação, para conversa. Eu tenho programação neurolinguística, eu consigo entender os padrões de pensamentos limitadores e desbloquear isso. Muito legal, é muito legal. Então, se tiver interesse, pode me chamar lá no 219-8690-0205. Ah, perfeito. E obrigado aí, tá, pela sua participação. E deixo aqui o meu muito obrigado a todos que ficou até aqui. E nos vemos no próximo episódio, né? E vamos trazer convidados especiais também. E é isso aí. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!